número 502. Por isso eu sou seu fã, Isabelle. Por quê? Belíssimo discurso. Não é verdade? Tem gente ali que nunca teve a oportunidade de ir no show do Felipe Ret da Glória Groove. Ó, Falou que é contra treino aberto. Não, é diferente. nossa, não, deixa. A Fernanda não veio hoje, eu vou começar a botar ordem nesse Pergunta cara. se o Felipe Ret não ensaiou. Calma, tô brincando, gente. Hoje é no Obrigada. amor, Pedrosa. Deixa eu falar uma coisa. Pergunta se o Felipe Ret não ensaiou antes do show. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Hoje... Opa! Sabe aquele negócio que... Gente, deixa eu falar uma coisa. Não pode jogar aquele negócio, né, que é proibido, aquele jogo do... Não. Não pode, né? E será que tem tigrão que pode jogar? É proibido o jogo do tigrinho. É! Sabe por quê, meu amor? Você veio de flamenguista em véspera de Libertadores. Sabe que eu tô aqui? Porque ontem eu e esse daqui estávamos com o nosso pensamento e fala a verdade. Ela fez facção com o outro ali ou não fez? Aí depois o outro ali já deu uma porrada nela lá, que ela Bem ficou feito! quietinha. Jamais Bem faria feito. isso. Jamais Toma, faria do isso. Criciúma, do Tigre. Eu vi lá do camarim. Agora tem um leão, que é o Penharol. Sumiu até o telão. Ó, sumiu até o Vira e telão. mexe, o leão aparece aqui. Ah, gente, seja Ai, mais meu Deus, franco. ela tá vindo. Eu tenho medo dela. A única pessoa que eu tenho medo, gente. Ela tá vindo. Ai. Pedrosa. Primeira ponto, eu Eu posso ir estou embora? hoje vestida de rede economia, que eu vou pra Ah! Gonçalo. E segunda coisa, eu estou sem dormir? Sim, Vai continuar? também. Amanhã vai ter um ataque do coração de camisola atrás do sofá? Não, amanhã eu tô Pessoal, lá. por favor. Ela tá lá, Não, amanhã não Amanhã está tem de trabalho. É verdade. Mas sabe o que me anima, o que me A cara encanta? do- É que essa semana é decisiva pro meu fogão e o Ah. pessoal do Palmeiras fala. É rivalidade que eles criaram. Eles não são nossos rivais. Só o Palmeiras que é do Botafogo. O Botafogo não é do Palmeiras. O bicho tá a semana inteira no meu ouvido. Eu que Porque descobri esse inquérito. secando o meu fogão. A pergunta O que time eu verde quero fazer a chegou, você é o entendeu? seguinte. Você vai torcer pra quem 60. hoje? River ou Atlético? Porque você já tá na Ninguém. final. Você já tá na final. Não, ninguém. Escolhe Eu não o tô na adversário. Não faz Não, isso com sim. ela. Vou fazer isso com ela. sim. Você tá querendo Já zoar tá pra na amanhã você ter esse final. Já recorte. tá na final, gente. Eu não- Para. não- Deixa só eu pra ir O embora. Flamengo também não tava na semi? Não, eu, em nenhum momento eu falei Eu isso. posso rir dele. Em nenhum momento eu falei isso. Nem eu nem você, Aí pode rir. poderia Não, estar vamos ficar vivendo quieta. com Pois é. Posso falar uma coisa cai pra tirando. vocês? Do fundo do meu coração? Do fundo do meu coração. Então, ela tá na final e pode pegar quem? Não, eu não tô na final. Eu tô Eu na sei. semifinal. Para, eu jogo pro universo. River ou Ou Galo, Atlético? isso. Atlético Mineiro, tá? Eu não quero saber. Eu quero que grave isso. Eu sou Botafogo desde criancinha. Todos nós somos por causa dela e a gente sabe disso. Ai, gente, obrigada. Por você, amiga! Beijo! Ah, sabe com o Botafogo. Fala o que ele falou. Fala. Você, palmeirense. Fala o que que ele dá falou. emprego pra gente, se espirrar, saúde. Tchau. Sabe o que ele falou? O que ele falou? Fale por você. Opa! Eita, gente. Ih, já Ai, foi eu tô com apagando medo de desse novo. telão. Eu não sei se isso é o quê. Se é pra mim, se é pra quem. Fernandinha, fica Ó, tranquilo. o Flamengo, Vene Casagrande, se representou de olho na partida contra o Juventude. Esse jogo pelo Brasileirão. O Nenê vai poder ser escalado? Não sei. Depende da SBF. Nos bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique, depois que foi expulso, né, no final do jogo, aquele apoio pro Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já tá na final, mas tem alguns desfalques, você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal, Rodrigo. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem.
Com 4 gols e 7 assistências em 2024, Gerson é o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Além de fazer a diferença, o que já resultou na convocação pelas eliminatórias da seleção, é um dos pilares do grupo no que se trata a superar adversidades, que, aliás, está ainda mais unido. Prova disso foi o abraço da equipe em Bruno Henrique após a classificação. O camisa 27 não poderá participar do primeiro jogo, já que foi expulso, assim como o Pulgar, que tomou o 3º cartão amarelo. Mas, se depender da força que tem esse grupo, o Flamengo vai com tudo em busca de mais uma taça. Muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. O próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive foi o segundo cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que ele ia dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu já? Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele, de fato, ele está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos, e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo. Botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno.
Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá, Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício. Ele já estava com muitas dores no joelho. Pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Bora, quando vai chegar na final ele não perde. Vamos, que é Galo. Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali num momento vivo. Mas ele falou. Mas ele não chega num podcast e fala: olha, chegamos na final. O que ele fala? O que ele fala aqui? Chegamos na final. A gente não perde. Ó. Quando vai chegar na final ele não perde. Vamos. Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um. Não dá nem pra falar que foi pro Flamengo, gente. Isso foi no sábado. Vamos. Nem sabia ainda quem seria o adversário do Pedro. Flamengo. Viu só como é que você é? Não, mas eu não falei do Flamengo. Ele falou que quando chega a final, o Atlético não perde. Mas aí... Independentemente do adversário, ele tá garantindo que é uma vitória. Eu acho que é uma polêmica vazia. O cara ali estava simplesmente comemorando a vitória do time dele e falando que, provavelmente, nas experiências que ele teve com o Galo, quando foi pra final, não perdeu. Natural. Eu também achei. Natural, porém, achei natural. Os jogadores, a muito torcida pior, do Flamengo Mateuzinho. podem pegar isso aqui e utilizar. Assim, com todo respeito também aos jogadores do Flamengo, não precisa de motivação maior do que você vestir a camisa do Flamengo e numa tá final de Copa do Brasil. Isso já é uma motivação. Porém, gente, nós temos que esquentar os bastidores desse pré-jogo. Você gosta, então, né, seu Everson, Vene Casagrande? mandou mal demais. Mandou mal demais. Que Deus ouça o Everson. O que é isso, gente? Deixa eu falar um negocinho com ele ali. Tu fica tá indo de quê? É a opinião dele. Aqui. Aí você vê como é que são as coisas. Só um minutinho, tá, Nenê? Ele ontem falou isso, aí eu imaginei, ele sentou no podcast assim, né? e falou: deixa eu chegar, eu vou ganhar a final. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele falou ali, depois do jogo do dele Vasco, ali. na chuva, De na boa. emoção, de boa. Aí a Galo TV filmou, botou, Normal. aí ele já trouxe. Isso aí, é provocação, só um minutinho, isso é só um minutinho. provocação. Aí sabe quem que mandou eu pedir esse debate? Adivinha? Ele. Big Boys aqui no ouvido. É outro também que Porque gosta é o de quê? uma polêmica. Fla Press, gosta de exatamente. polêmica. Exatamente. Everson. Falando em polêmica, olha quem tá no telão. Aí. O que foi, Vene? Pô, isso aí. E coitado, ele não tem culpa de nada, né? Não, mas como é que tá essa conversa toda? Essa conversa tá apenas na conversa, porque o Corinthians até o momento não efetuou o pagamento da multa de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo. E o Flamengo já notificou o Corinthians porque quer receber esse valor. Vene, e se o Corinthians não pagar, continuar devendo os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra desse jogador. O que eu acho que o Corinthians não vai dar esse mole. Porque, de fato, assim, o Corinthians tem a chance de ter um goleiro do nível do Hugo Souza, jovem, por apenas R$800 mil.
Então, assim, é um valor muito baixo. Então, o Corinthians, eu acho que, em determinado momento, vai pagar a multa de R$500 mil, em determinado momento, vai pagar o valor à vista de 800 mil. Você não entendeu nada. Por quê? Como é que o que as datas estão o quê? Ah, não estão casando. Descasamento entre a data do vencimento e o pagamento do Corinthians. Pedrosa, é isso, Pedrosa. O Big Boys falou aqui, ó, que o Corinthians falei é isso pra- devo, não nego, pago quando Pra puder. companhia de luz. exatamente isso. Espero que eles não cortem a minha luz. É exatamente isso. Assim todo mundo ia pra comprar e ia dever todo mundo, tá tudo certo. Assim todo mundo compra. E olha só, cara, é triste, cara. É triste ver essa situação. Vocês dois não acham isso correto, né? Não, eu acho completamente errado. Mas assim, eu já falei aqui. A gente tem que sempre frisar aqui que não é só o Corinthians que faz esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Outros times fazem, o Vasco faz, o Botafogo já fez, o Flamengo em algum momento já fez e tudo mais. Assim, o ponto é, o negócio fica mais escancarado por ser um rival direto justamente, assim como a questão do próprio Mateuzinho. Vamos dizer que, hipoteticamente, o Corinthians tivesse passado do Flamengo na última semifinal. O Mateuzinho teria sido crucial para a partida, porque o jogador que acabou sendo expulso foi um lance junto com o Mateuzinho. Verdade. E se ele pega pênalti, esse menino, Exatamente, imagina? poderia acontecer, entendeu? Então, assim, é muito triste, porque quando você ganha esportivamente, você pelo menos não dá uma recompensa financeira para quem você está perdendo, para quem está tirando o nível técnico, isso aí mostra que é o desnivelamento do futebol brasileiro. E o caso do Hugo Souza, o caso do Ranieri, o caso do Mateuzinho, é mais um caso do Corinthians nessa situação desse doping financeiro que infelizmente tem acontecido. Só que no caso do Hugo Souza e do Mateuzinho são situações diferentes. O Flamengo nada poderia fazer em relação à escalação do Hugo Souza, porque por contrato o Corinthians escala o jogador e só depois paga a multa. O Flamengo não poderia virar para o Corinthians, não, você não vai escalar o Hugo Souza porque eu sei que você não vai me pagar. Isso não pode. Então o Corinthians poderia sim escalar esse jogador e aí depois efetua o pagamento até 24 horas após a partida, o que não aconteceu até o momento. Daqui a pouco, ele tá hoje... Você tá vendo que ele hoje tá num semblante bom, né? Eu tô sereno, Ele Fernando. tá sereno. Quando não tem Vasco, Olha ele fica só, assim. eu tô sereno. O Rio de Janeiro, depois de dias nublados, está sol, entendeu? Sai daqui, Mas quem daqui sabe, a pouco... vou pegar uma prainha. Ô, Anderson, Cris, deixa fechado no careca. Tá vendo esse sorriso bonito dele? Daqui a pouco o brilho do gato sumindo. Não. Porque vamos falar do Vascão, mas não agora. Já. Nada mais Deixa ele tira meu brilhar mais um sorriso. pouco. Ah, tá. Vamos ver. Que o Big Boys quer repercutir mais a desclassificação do Vasco. Não tem O necessidade. Big Boys gosta do caos. Vamos falar de Calma, eu outra vou coisa. vingar Segura. isso, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou Vingador vingar é o isso. galo, velho. Eu vou vingar isso. Galo Olha aqui. forte e vingador. Já o brilho dele some. E não é escolha minha, é o Big Boys que tá hoje aí. O Big Boys, ele te zica as pessoas. Põe minha labareda. Não deixa o Big Boys tirar. O Big Boys manda tirar, sabia? Esse não é o quê? Big Boys. Ele falou, sabe o quê? Passando o áudio. Ai. Vamos ver se tá funcionando a caixa aqui do Que SBT. coisa! Olha, quem diria, hein? Big Boys, a gente tem uma parceria aí de 8 anos, vamos pra 9ª temporada juntos. Você me fez uma apresentadora de TV, que eu não era, eu era uma comentarista. E eu passei a vida achando que você era Taubaté. Você me enganou durante anos. E hoje, em pleno 2024, estamos brigando por um título, eu e você, Big Boys. Porque eu descobri que você é Palmeiras. Sabe o que ele falou agora? Ele assumiu. Ele disse, não, ano passado já brigamos. Olha! Cara, Big Boys. Quem é melhor, Big Boys? É o Estevão ou o Luiz Henrique? Pô, Ai, gente, ele é muito Palmeiras. eu não morri não, eu não acho absurdo ele Você falar viu a isso. tatuagem que ele Eu fez? só queria ouvir o que ele ia falar. Você viu a Você acha tatuagem? absurdo? Não, é uma Você Você diversão viu a boa. tatuagem que ele fez? Aliás, depois a gente vê lá os pontos que o Estevão deu na eliminatórias da Copa. Ui. Ô, Benê, olha aqui. Nenhum. Vai lá. Isso é fato, nenhum. Ô, Benê, Só tem um jogador brilhando na seleção brasileira. Quem é?
Vamos falar do Fogão. Ó, vamos priorizar eliminatórias, hein, Fogão? Prioriza eliminatórias. Olha aqui, ó, tá entrando na reta final da preparação para esse jogaço contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, é um jogo de semifinal de Libertadores, torcedores do Fogão. Amanhã, a torcida alvinegra promete uma festa muito linda. Eu já sei o que vai ter, mas não posso contar, tá? Pra marcar a despedida do Nilton Santos na competição. É o último baile glorioso nesse ano, nessa temporada na competição. O clima de decisão já está no ar na preparação do Botafogo para encarar o Peñarol amanhã às 9h30 da noite no Nilton Santos. E para o confronto, que marca também a despedida do glorioso do Nilton nessa Libertadores, a torcida promete uma festa inesquecível. O movimento Ninguém Ama Como a Gente prepara um show de quase R$80 mil para embalar o time de Arthur Jorge em busca de uma vaga inédita na final da competição. Nos 7 jogos no estádio durante a campanha, o Glorioso tem 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O técnico Arthur Jorge mantém mistério na escalação, mas poderá contar com força máxima para o jogo do ano. A atividade desta terça já será no Nilton Santos e logo na sequência, o alvinegro já se concentra para a partida. Mais uma final antecipada em um Botafogo em busca da glória eterna. A grande verdade, ô Lucas Pedrosa, é que o que se tira do jogo contra o Criciúma em casa, ainda no Campeonato Brasileiro, é um ensaio do adversário, do que o Botafogo vai encontrar com o Peñarol. No primeiro tempo com o São Paulo no estádio Nilton Santos, a gente já viu um São Paulo muito reativo e um Botafogo tendo que ter muito volume, total posse de bola e furar um bloqueio de 11 ali na sua linha defensiva. Foi assim contra o Criciúma durante 90 minutos, né? E eu acredito que o Peñarol vai ser igual nesse jogo aqui no Nilton Santos amanhã, mas com um tempero a mais. A catimba uruguaia que eles fazem muito bem, Lucas Pedrosa. Eu acho que tecnicamente o Peñarol é melhor do que o Criciúma. Então vai ter condições de ferir o Botafogo num contra-ataque, como por exemplo fez contra o Flamengo no Maracanã. O Peñarol achou uma bola e foi um belíssimo contra-ataque, muito bem feito, e aí conseguiu fazer o gol. Naquele momento ali, o Flamengo desmoronou no jogo. É claro que eu entendo que o Botafogo é uma equipe mais bem treinada e que tem mais peças qualificadas hoje dentro do elenco, num quesito entrosamento, para poder conseguir fazer um bom resultado no Nilton Santos. Mas eu acho que o Peñarol, tecnicamente, é melhor do que esses times que você citou aí. O São Paulo não, mas assim, era outra realidade, é clássico brasileiro e tudo mais. Mais do que o Criciúma, sem dúvida alguma. É jogar por uma bola. Eu acho que eles vão vir aqui para fazer a mesma coisa que eles tentaram fazer contra o Flamengo. Sobreviver, jogar por uma bola e quem sabe meter um golzinho aqui nesse jogo de ida. Mas repito, entendo que o Botafogo tem totais condições de fazer um bom resultado aqui no Nilton Santos. É um time bem superior ao do Peñarol em todos os quesitos. Vai jogar em casa, vai jogar no próprio Nilton Santos, com a força de sua torcida. Um gramado que já está adaptado, com jogadores aí à força máxima, como trouxeram no VT. Não tem nenhum motivo para o Botafogo não fazer 1, 2 e quem sabe até 3 gols aqui no Nilton Santos. E o que a gente viu na postura do Botafogo contra um São Paulo super reativo no primeiro tempo, contra um Criciúma super reativo o jogo inteiro, né? E contra outros times que tiveram essa forma de jogar com 11 dentro da sua linha defensiva, muita gente fala, eu acho que o Arthur deveria trocar o time. Eu já não concordo. Eu acho que as mexidas, eu entendo que o Tiquinho é uma força muito, muito grande, porque a gente já viu contra o Criciúma que ele volta num modo bacana, assim, com finalização, fez gol, ele tem essa capacidade de segurar a bola, de entender o jogo. Ele tem essa capacidade, mas os outros também. Então, eu acho assim, eu começaria do jeito que o Botafogo se comportou, assim, não o comportamento, mas os jogadores com as mesmas peças, eu não mudaria. E talvez num segundo tempo, caso não esteja funcionando, talvez uma mexida mais cedo. O Arthur começa a mexer lá depois dos 12, 16, 20 minutos do segundo tempo. Eu acho que aí eu mexeria mais cedo, Vene Porque mexida durante o jogo depende muito do contexto da situação. Sim. Vamos pegar o que aconteceu no Flamengo e Corinthians, por exemplo. Alguém imaginaria que o Felipe Luiz tivesse que fazer aquele tipo de mudança? E precisou fazer. Eu acho que o problema não é o Tiquinho. O Tiquinho entrou bem contra o Criciúma. Muito bem. Ele não vem fazendo partidas ruins a ponto da torcida criticar ou até mesmo reclamar pela entrada dele. Muito pelo contrário. A questão, eu repito, que o Igor Jesus está jogando muita bola, tanto é que se tornou jogador de seleção brasileira. Então o problema não é o Tiquinho. Eu acho que sobre o comportamento do Botafogo não tem que mudar em nada. Pelo contrário. Inclusive, contra o Criciúma, não foi o Botafogo que fez uma má partida. Eu acho que dentro daquilo que o Criciúma se propõe a fazer, faz muito bem. E o Peñarol também sabe fazer muito bem. A gente pôde ver contra o Flamengo, a gente pôde ver também na fase de grupos, quando venceu o Atlético Mineiro. O Peñarol chegou a vencer o Atlético Mineiro. Então, assim, é um time muito bem treinado, com peças de qualidade
E a gente sabe como é que vai ser a estratégia deles. Para mim, eles vão vir para levar o menos gol possível. Talvez arrancar o empate, eles vão ter uma postura totalmente defensiva. E lá no Uruguai a gente sabe que eles têm uma força muito grande através da catimba. É um time muito difícil de vencer. Porém, eu acredito no Botafogo vencendo aí, arrisco até um placar de 2-0, por exemplo. Olha só, vou falar pro torcedor alvinegro, que vai lá no estádio Newton Santos, o goleiro do Peñarol já tem 2 cartões. Se ele tomar o terceiro, ele tá o quê? Suspenso. Fora do jogo de volta. Sim. Então, ele vai fazer o quê, o goleiro do Uruguai? Fala pra mim. Não vai poder fazer cera. Mas ele vai fazer. Será que vai? Então, o povo, já sabendo que ele tem 2 cartões, pegou na bola, fez cera, já pressiona até o maluco dar o cartão. E só um ponto, na Calma aí, sexta-feira, rapidinho, só um minuto. o Botafogo produziu para poder vencer de 3, 4. isso. A questão é que o goleiro Gabriel estava numa noite absurda. Se o Botafogo fizer novamente o que fez na Por sexta-feira... isso que eu falei, pra mim, meter começa gol com essa no força Newton Santos. máxima, com Sem esse dúvida. jogador dos 11, que são os titulares, porque deu assim, muito certo. Tem que, E o Viseu tem se estrela a bola também. entrar... Ah, é? Ele tem Como é que ele estrela. comemorou, Vini? Olha o que é, Não, Vini Boys. aqui a gente só tá Teste de perguntando, áudio, o que você tá falando? Teste de áudio? O que tem que estar fazendo teste de áudio? Eu não vou rir disso. Não ri. Pra mim, o Botafogo... Sabe o que o Botafogo vai fazer, Fernanda? Sabe qual é essa narração? Gente, Contra o Flamengo. sabe, eu fico imaginando, sabe o que? O Big Boss caçando no YouTube. Não, Peñarol. a gente tá comentando sério aqui, ele tá no meu ouvido. Teste de áudio. Ah, cara, Teste o Botafogo de é áudio. muito favorito. Sabe o que o Botafogo vai fazer? Passar o carro. Ai, você acha, Pedrosa? Fala Vai mais passar o sobre carro. isso. O Botafogo vai passar o carro. Ó, o Arthur Jorge, ele pode fazer aquilo que o Jorge Jesus fez. Ser campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em cima do River Plate. Já parou pra pensar nisso? Não, eu não tô pensando O assim. River não tá nem na final. Eu tô igual, como é que o Felipe Luiz fala? É só o próximo jogo. Eu tô assim, eu só tô pensando amanhã. Aí depois a gente jogo vai a jogo, pensando... né? É jogo a jogo. Ó, 3-0 o Botafogo. cadê? Eu aposto 2-0. Pedrosa, cadê o sorriso dele? Ah, Ó o brilho sumindo. O Vasco Ei, segue. não precisa falar disso, O não. que é? Tá escrito ali. Deixa aí que eu quero ver o brilho dele sumindo. O Vasco segue em busca da recuperação no Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil. Com o Coutinho, o time segue, Pedrosa, sem vencer. Rodou. Hora de virar a chave e focar no Campeonato Brasileiro. Após a eliminação da Copa do Brasil, o elenco do Vasco segue em preparação para a partida contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira em São Januário. O momento do técnico Rafael Paiva é turbulento. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino não conseguiu nenhuma vitória. A última vez que o time conquistou 3 pontos no Brasileirão foi há mais de 50 dias. 1-0 fora de casa contra o Vitória. Quem também busca recuperação é o principal nome do time, Felipe Coutinho. Desde que retornou, o meia ainda não venceu. O Gigante da Colina está na 10ª posição do campeonato com 37 pontos. E agora, Pedrosa? Agora é ligar o sinal de alerta, porque quinta-feira o Vasco tem uma decisão de Copa do Mundo. E eu digo isso não só para o que aspira na tabela do Campeonato Brasileiro no sentido positivo, né, de quem sabe buscar uma pré-Libertadores e tudo mais, mas principalmente porque está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E esse é um jogo atrasado, esse é um jogo contra o time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e o Vasco tem a obrigação de conseguir 3 pontos porque já está a 8 jogos sem vencer, porque é um time que não desempenha futebol e que na quinta-feira precisa virar essa chave justamente, não só pelo Felipe Coutinho, mas olhando a sua posição na tabela. Se não vencer quinta-feira, vira desespero, tá? Principalmente não, tem que vencer, Se não porque vencer... depois vai ter que perder pra me ajudar. Não, perder não. Perder não. O que é, velho? Apesar que o Vasco não tá jogando Tá nada vendo? pra ganhar do Botafogo. Cada também. um olhando pro seu nariz. Mas Eu o ponto quero é... que ganhe logo pra depois perder pra mim, Tem pra que me ajudar. vencer para chegar a 40 e aí vão restar 8 jogos para você fazer um campeonato tranquilo. Se não vencer o Cuiabá na quinta-feira, um time praticamente rebaixado, volta à panela de pressão. Pedrosa, deixa eu falar uma coisa pra você. O Vasco vai passar o carro na quinta-feira, 3-0 pro Vascão. Não foi o Tomara. que ele falou pra Tomara. Cuidado, você vai virar meme lá em Cuiabá, hein? A gente assiste.
que ele falou pra mim? Que o Botafogo do que amanhã? Vai passar o carro. 3-0 o Me Botafogo. empresta, eu não quero muito não, me empresta só o Savarino. não, o Savarino. A chance do Botafogo passar o carro no Penharol é maior do que do Vasco passar no Cuiabá. É, sim. Mas Muito eu quis maior, falar porque muito eu maior. quis ser amiga. Que diferentemente de você, eu tenho essa coisa de querer Mas ajudar ser os amigo amigos. é falar a verdade. É melhor você saber a verdade Eu sempre. que tô falando a verdade, Nenê, eu não tô de bobeira não. fale a verdade. Ah, E essa situação do Coutinho, o Big Boy disse, é muito emblemática, né? Dele não ter vencido ainda. E mesmo assim, ele foi um personagem importante no empate contra eu o Flamengo. achei que ele tivesse no vencido gol contra o Flamengo. Galo. Comemoraram Não. como se fosse vitória. Ai, gente. Ainda bem que o VT me informou de maneira correta. Foi Fazer mal, o quê? Pedraza. Ela levantou a bola. Eu tive que cortar. Sabe o que eu tenho que fazer? Ó? Pegar minha chave e fechar a casa. Ficar quietinho. Mas, enfim, dito isso, é algo assim curioso, mas não quer dizer que o Coutinho esteja atrapalhando o Flamengo. O Vasco, desculpa. Olha o sonho dele. Uma coisa... É verdade. Essa parte Cuidado que se torna realidade, hein? Não, esse Já eu acho tentaram, que não. inclusive. Esse eu acho que não, Mas enfim, eu acho que é um número assim, é uma curiosidade, mas repito, o Coutinho não está atrapalhando o Vasco da Gama, é apenas uma curiosidade. Acho que assim, o problema do Vasco vai além do Coutinho, se o Paê tá mal, se os dois jogando juntos atrapalham o time ou não, se ajuda o time ou não. Eu tô com o Pedrosa, acho que independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, o Vasco agora tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, porque de fato, se a gente for parar e analisar o Campeonato Brasileiro, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um Atlético Paranaense que um dia já foi líder e hoje está lá na zona de rebaixamento. Então, se não abrir o olho, e o Cuiabá, querendo ou não, é um rival direto na briga aí da zona do rebaixamento, se não abrir o olho, a situação pode piorar. Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito no Vasco da Gama tendo um declínio a ponto de entrar numa zona de rebaixamento, por exemplo. E o Rafael Paiva? A realidade dele hoje, pra você, Pedrosa? Ou você tem alguma informação, não? Não, a realidade é que ele vai continuar, Fernando. O Vasco não tem nem condições de pensar em trocar de técnico nesse momento, não tem ninguém disponível que enche os olhos no mercado. Eu acho que o Rafael Paiva é um cara que custa pouco pro Vasco, que está numa situação financeira complicada. A gente nunca vai deixar de apagar aqui, vai deixar apagar o que o Rafael Paiva fez pelo Vasco, mas assim, o momento do Rafael Paiva não é bom. É isso que a gente tem que falar. Assim como, por exemplo, o momento do Lucas Piton, que é um dos 3 melhores jogadores do time, também não é bom. Então, assim, não é só jogador que vive um momento bom e ruim. Tem técnico que vive um mau momento. O Rafael Paiva está vivendo um mau momento. Agora, o Big Boy disse que não tem imagens, né? Mas ele registrou em sua lembrança e até no seu comportamento uma informação que você passou no casamento do nosso querido Rodrigo Cabelli, né? Nosso Paquito. Big Boys, por favor, diga na caixa o que ele falou pra você e pra todos que estavam na mesa, sentados à mesa. O Vasco ia brigar pela Libertadores. Por que você tá rindo? Tem quanto tempo o casamento do... Um mês. Nesse tempo aí o Vasco ficou 5 jogos sem ganhar. O futebol é dinâmico. Assim, muda assim, ó. Velho. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Muda assim, ó. Muda assim, ó. E tem que lembrar, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense são 3 times que estão abaixo do Vasco nessa briga. Você não acha que vai brigar agora por isso mais, nem por uma Sul-Americana, vai? Depende tudo de quinta-feira. Tudo depende de quinta-feira. Inclusive, a torcida tem que continuar lutando no São Januário, porque é de suma importância que eles continuem apoiando esse elenco limitado. Porque o Vasco sem a torcida não é nada. Então, assim, tem que continuar apoiando independentemente do que aconteceu. As reclamações, as brigas, as críticas que a gente tinha que fazer foram feitas. Virou a chave Campeonato Brasileiro, quinta-feira, lá para apoiar, porque esses jogadores são bem limitados e eles precisam do apoio da torcida. Agora, ô Cris! Antes de mudar de assunto, só posso atualizar uma situação? Você curtiu o tempo bonito aí do Rio de Janeiro? Adorei. Vai chover. O Corinthians pagou, fez o Pix. Ai, que... R$500 na conta do Flamengo. Acabou de cair. Agora aproveita, que vai chover, Pedrosa. Tá melhor que o Big Brother, $1,5 milhão, né? O Marcos Braz zoou, falou, eu quero um amistoso, que é mais 500 mil. E passou do Flamengo, velho? Não. Olha, gente, aí esse corte fica lá na torcida do Corinthians. Ah, eles sabem que é brincadeira. Vai ter 2 trabalhos, cortar e costurar, porque a verdade é essa. Olha aqui, ó, ô Cris, o Fluminense vai ter uma final antecipada hoje. É um jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético, gente, que do nada começou a se emburacar ali na zona de rebaixamento, né? Vamos ver como é que o Tricolor tá se preparando para essa partida. Você tem o... Não tem. Cadê? Roda a ver. Clima decisivo no Maracanã. O Fluminense entra em campo hoje às 7h30 da noite
em confronto direto com o Atlético Paranaense na luta contra o rebaixamento. O time do técnico Mano Menezes tem 2 pontos a mais que o Furacão, segundo time da zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o Flu pode saltar da 15ª para a 11ª posição. E a promessa é de casa cheia. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Em campo, o principal desfalque deve continuar sendo o zagueiro Thiago Silva. O monstro segue realizando transição após sentir dores no calcanhar esquerdo. Autor do primeiro gol no Fla-Flu, Lima deve ser mantido no time titular. Em uma escalação sem muitas mudanças após 2 vitórias consecutivas no Brasileirão, clima de final antecipada para o tricolor, enfim, respirar na tabela do Brasileirão. Um beijo pro Sergião Patrocínio, que é tricolor, voltou da Itália e está acompanhando o Fluminense agora. Vene Casagrande, para esse confronto aí, agora o Flu tem isso e vai focar para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Você tinha dito que no início do ano que achava que o Fluminense ia cair, né? Eu falei que achava que não, mas que eu achava que o Fluminense ia brigar assim até o fim. Até porque matematicamente tinha que atingir uma numeração ali que é para ficar fora. E aí tinha que vencer muito, né, o Vene Casagrande. E agora é a reta final, 8 jogos. Mas só pra gente entender e contextualizar a situação do Fluminense, mesmo após a chegada do Mano, que foi uma chegada muito boa, ele conseguiu ali uma sequência de vitórias muito boa no Campeonato Brasileiro, ainda estamos falando de um Fluminense que periga de zona de rebaixamento. E o jogo de hoje é crucial. Aqui, primeiro, olha o Flu aqui em 15º com 3 pontos, querendo ou não, você vai para 36 e passa muita gente, fica ali em 12º, pelo que eu estou acompanhando agora na tabela. E segundo, estamos falando de um confronto direto. O Atlético Paranaense hoje está na zona de rebaixamento. Exemplo, se o Atlético Paranaense vence o Fluminense, passa o Fluminense, ou seja... Com um jogo a menos. Com um jogo a menos, ainda tem essa situação que o Pedrosa mencionou agora. Então é um jogo extremamente difícil, mas estamos falando de um Atlético Paranaense que não vence há 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Você não sabe São nada. 7 derrotas e 3 empates. Você não sabe muito bem dessa conta. Eu sei, que eu já fiz muito essa conta aqui. Não, eu já Qual fiz. é o foco que você tem que fazer? Eu só não caí porque Deus não quis. Fluminense com 33 pontos. Eu sempre trabalhei na margem do 45. Ou seja, independentemente de quem ganha, quem perde, Pedrosa, o Fluminense tem que entender que daqui até o final ele tem que fazer 45 pontos, né? Ele tem 33 pontos. São 12 pontinhos aí o que o separam de parar com essa briga. São 4 vitórias, faltam 8 jogos. A metade dos jogos ele precisa vencer. É isso. E eu acho que hoje é um grande final pro Fluminense nessa temporada. Você pega um adversário direto que já está na zona de rebaixamento. Você vai jogar no Maracanã, onde o Fluminense é extremamente forte, com a confiança de um resultado contra o seu maior rival, que é o Flamengo, e jogadores importantes desempenhando muito bem. Ganso, Lima, Arias, Cauã, Elias. Esse quarteto tem total capacidade de fazer o Fluminense vencer hoje. É claro que dá pro Flu ganhar 4 jogos até o final do ano. Ô, Cris, se acalma. Vamos beber água. 2 litros por dia. Pra mim, menino, 10 pra mim, 7 pra você. Eu tô tranquilo, 10 pra pode você me dar também. 5. Cris bebe 15. Eu tô de Já boa, volto. tô de boa. Exatamente. Ah, tá de boa. E atenção, galera, eu vou rodar a roleta premiada da Rede Economia daqui a pouco. Galera de São Gonçalo, estarei na Presidente Roosevelt 14.060, tá? Pra rodar a roleta, galera de São Gonçalo, corre pra lá agora, que eu vou sair daqui e vou direto. Chegou aí umas 3 horas da tarde. Vene Casagrande, quer dar tchau pra alguém, Vene? Quero mandar um abraço pro Davi, que ontem eu fui ao mercado lá perto de casa, não vou falar o nome. Não fala não, que é só Rede que ele Economia, falou que tá assiste errado, a gente, gosta do nosso programa, mandou um abraço pra vocês. Então, Davi, promessa aí, ó, tá aí, tamo junto. E você, Pedrosa? Mandar os parabéns pra minha irmã Letícia, que tá fazendo aniversário hoje. Te amo. E também lembrar que o Cazé fez aniversário no dia 20 aí, no último domingo. Então, um beijo pra ele também. Cazé que fez parte desse programa.